E pessoal, aproveitando essa viagem ao Reino Unido, o presidente Bolsonaro resolveu fazer um vídeo comparando os preços da gasolina na Inglaterra e aqui no Brasil. Vamos ver. Isso aqui em Londres, Inglaterra, preço da gasolina, 1,61 libras. Isso dá aproximadamente R$ 9,70 no litro, ou seja, praticamente o dobro da média de muitos estados do Brasil. Então a gasolina é uma realidade, uma das mais baratas do mundo. Um abraço a todo o Brasil, é o governo brasileiro trabalhando com você. Tamo junto. Bom, vocês viram que o presidente Bolsonaro fez aí uma comparação nos preços, né? Ele pega o valor da gasolina daquele posto onde ele estava, que obviamente é em libras, e converte para real. Então, para então alegar, né, que na Inglaterra o combustível é muito mais caro do que aqui no Brasil. Hoje, uma libra custa R$ 5,92. Esse dado nos dá uma informação isolada e que, por isso, pode induzir ao erro, a falsa sensação de que o preço da gasolina é mais pesado para o orçamento dos ingleses do que aqui no Brasil, tá? De que a situação deles, economicamente falando, é pior do que a nossa. Por isso, nós convidamos o operador de mercado financeiro, o economista Felipe Santana, para nos ajudar a esclarecer e entender tudo, né, que é importante para levar em conta para uma análise desse tipo, né, Felipe? Boa tarde para você, querido. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite para essa conversa esclarecedora. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos lá, né? Vamos esclarecer, deixar tudo aí tranquilo para o pessoal poder entender a diferença aí que vive entre Brasil e Reino Unido lá, mas Vamos Inglaterra. lá, Felipe, vamos arredondar tudo. Primeiro, eu gostaria que você nos explicasse tudo o que é preciso levar em consideração ao fazer uma análise do que representa o valor do combustível, né? Ou de outros itens essenciais no orçamento de uma nação. Estamos usando esse exemplo porque foi o que o presidente Bolsonaro abordou. Quais indicadores devem ser considerados para uma comparação justa? Bom, se nós formos comparar o Brasil com a Inglaterra, vários gastos mensais das famílias não são considerados aqui. Vou pegar um exemplo muito claro, o gás, né? O aquecimento das casas aí com o inverno que se aproxima do hemisfério norte, é uma despesa que é típica do pessoal que mora na Europa e não existe na comparação com o Brasil. Outro ponto muito importante falando de combustíveis, já que o Bolsonaro citou, é que assim, o cidadão médio ou o cidadão que recebe um salário menor no Reino Unido, via de regra, ele não tem carro. Existe uma diferença de realidade muito grande entre o londrino, que usa o transporte público majoritariamente, e o brasileiro. Nós brasileiros temos muito mais apreço a veículos. O cidadão de classe média baixa pode ter um veículo. Para se ter um veículo na Inglaterra, é um custo muito alto. Existe até um imposto, uma taxa, como quase um pedágio, para se transitar nos grandes centros de Londres, só para se ter um exemplo, né? Então, são realidades totalmente distintas. A gente pode trazer moradia, alimentação, gastos com saúde, com educação, em alguma medida se pode comparar. Agora, são realidades completamente diferentes. Foi uma fala um pouco oportunista, talvez por ocasião das eleições, não se pode negar que é um capital que se joga aí há 2 semanas das eleições, mas não se pode trazer 2 medidas, 2 pesos desproporcionais aí para poder dizer, o Brasil tem uma gasolina mais barata que a Inglaterra. Agora, Felipe, vamos comparar então a renda mínima, né? Quanto que é o salário mínimo na Inglaterra e o que ele representa para o poder de compra dos britânicos? E aí eu gostaria que você comparasse aqui com a situação do Brasil. E também te pergunto quanto se estima que representa o valor da gasolina no orçamento dos ingleses, né? E o quanto representa no orçamento da família brasileira, por favor. Bom, na Inglaterra a gente tem um sistema de pagamento de salários bem diferente, né, do Brasil, não tem CLT lá nem nada. Então, vamos lá, basicamente são 9 libras e 50 centavos por hora, né, o que dá aí mais ou menos umas 1.500 libras que o cidadão na Inglaterra recebe. Estamos falando de salário base, mínimo, tá? Por exemplo, se formos pegar atividades regulamentadas como medicina, o salário mínimo lá é 63 mil libras. Mas pegando o mínimo brasileiro e o mínimo da Inglaterra, 1.500 libras, que mais ou menos R$6 por libra hoje, daria aí uns R$9 mil mais ou menos, né? Essas são as diferenças aí
do brasileiro que ganha 1.200 e alguma coisa de salário mínimo para um londrino que vai receber muito mais. A gasolina está cara lá? Sim, está cara, né? Vem um processo aí de alta do preço do petróleo no mundo inteiro. Agora, se nós formos trazer a comparação mesmo, como o Bolsonaro fez, do custo para o brasileiro encher um tanque e para o inglês encher um tanque, nós temos mais ou menos assim, até fiz uma anotação rápida. Um carro de 50 litros seriam mais ou menos R$250 para um brasileiro encher o tanque, que daria 20% de um salário mínimo, e o inglês encheria esse mesmo tanque de 50 litros com 80 libras e 50 centavos, o que na prática são cerca de 5% do salário mínimo britânico. Então, há uma comparação meio mais politiqueira do que propriamente matemática. O cidadão inglês continua gastando menos da sua renda mensal para encher um tanque. Perfeito. O Felipe tem uma simplicidade, né, gente, para explicar as coisas para a gente. Essa tua comparação ficou assim, ficou ótimo mesmo, eficiente para a gente entender essa diferença nessa tua comparação aí. Agora, para finalizar, Felipe, vamos esclarecer aqui que a Inglaterra enfrenta, sim, uma crise econômica, né, assim como a maior parte do mundo. Não é só o Brasil. Então, quais fatores que estão contribuindo para isso? Bom, para mim o principal é a guerra entre Rússia e Ucrânia, né? A invasão da Rússia sobre a Ucrânia, a questão do gás natural é muito importante. Nós não temos essa cultura de precisar do gás para a indústria, para o aquecimento das casas, é um peso muito grande na vida das pessoas lá. A renda mensal do europeu e do inglês, do pessoal do Reino Unido, ela vem sendo consumida nos últimos 12, 24 meses, vamos dizer, depois da pandemia, e esse pessoal do hemisfério norte, Estados Unidos, inclui os Estados Unidos, Europa e Reino Unido, eles estão vendo o seu poder de compra cair muito, e isso basicamente se dá pela impressão desenfreada de dinheiro durante a pandemia, ou seja, os países imprimiram muito dinheiro para manter as pessoas em casa, é um custo que se está pagando nesse momento, e principalmente a Rússia é a maior fornecedora de gás da Europa, do Reino Unido, de todos aqueles países. Com essa discussão entre o lado europeu e o lado russo, né, esse rompimento de relações por causa da Ucrânia, o Putin foi lá e fechou a torneira do gás para os europeus. Com a inflação disparando, o preço do gás subindo, os alimentos sobem, o preço do frete sobe, tudo sobe por lá. Sim, eles estão com problemas graves, maior inflação em 40 anos para o pessoal do hemisfério norte, e isso já está trazendo problemas econômicos e vai continuar trazendo, pelo menos até que Rússia e Ucrânia se entendam e as coisas voltem ao normal com o preço aí de commodities, combustíveis, gás e tudo mais. Perfeito, Felipe Santana, operador de mercado financeiro. Te agradeço muito. Até a próxima, Felipe. Eu que agradeço. Obrigado, Larissa. Um abraço a todos. Boa semana.